Olá, meus amigos e minhas amigas. A Ucrânia volta a ter seu território atingido por mísseis Iskander e o país de Zelensky afirma que deve ter o mesmo apoio que Israel recebe do Ocidente. A Rússia é convidada para importante evento comemorativo do desembarque aliado nas praias da Normandia, embora Putin continue a não ser bem-vindo por lá. David Cameron, em visita a Israel, afirma que a guerra vai escalar no Oriente Médio, e Irã diz que qualquer ataque mínimo de Israel terá resposta devastadora. Bom, então sem perder tempo, vamos ao vídeo de hoje. Iniciamos falando sobre mais um dia de ataques russos na Ucrânia. Hoje, quarta-feira, a cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, foi cenário de um violento ataque de mísseis russos. Segundo oficiais locais, esse ataque infelizmente resultou na morte de pelo menos 13 pessoas e deixou um rastro de destruição em prédios e infraestruturas municipais. O prefeito interino de Chernihiv, Oleksandr Lomako, relatou que 3 explosões atingiram uma parte movimentada da cidade logo após as 9 horas da manhã, hora local, destruindo um prédio de vários andares. Lomako descreveu as ações russas como atividades contra civis e infraestrutura civil, reforçando a brutalidade deste ataque em uma declaração à TV ucraniana. O ministro do Interior, Ihor Klimenko, informou em seu perfil no Telegram que o ataque matou pelo menos 13 pessoas e feriu mais de 60. Segundo ele, 4 prédios de vários andares foram danificados, assim como um hospital, uma instituição educacional e dezenas de carros particulares. O governador regional, Vyacheslav Shals, explicou que o ataque foi realizado com 3 mísseis de cruzeiro Iskander, uma informação que foi divulgada pelo broadcaster público ucraniano Suspilny. Civis feridos foram levados para hospitais por toda a cidade e o chefe do hospital regional fez um apelo na TV por doações de sangue. Nas redes sociais, vídeos ainda não verificados mostravam chamas e colunas de fumaça preta subindo sobre a histórica Chernihiv, que fica a cerca de 150 quilômetros da capital Kiev. Andriy Yermak, que é chefe de gabinete do presidente Zelensky, reiterou na quarta-feira o apelo de Kiev por mais defesa aérea. O ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, agradeceu à Alemanha por fornecer uma bateria adicional de Patriot e pediu que outros parceiros fizessem o mesmo. Zelensky fez críticas severas à falta de equipamento de defesa aérea após o recente ataque à cidade de Chernihiv. Ele colocou a culpa diretamente na Rússia pelo ataque, mas foi enfático ao dizer que o Ocidente poderia fazer mais para ajudar a proteger o espaço aéreo ucraniano. Em uma postagem nas redes sociais na plataforma X, Zelensky argumentou: "Isso não teria acontecido se a Ucrânia tivesse recebido equipamentos de defesa aérea suficientes e se a determinação do mundo em resistir ao russo fosse também suficiente." Ele enfatizou que a determinação da Ucrânia é suficiente, mas que é necessário um compromisso equivalente dos parceiros internacionais. Na mesma linha crítica de Zelensky, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, também se manifestou nas redes sociais. Ele sugeriu que a Ucrânia deveria desfrutar do mesmo tipo de proteção contra ataques aéreos que Israel recebe. Kuleba fez referência à recente onda de ataques com drones e mísseis do Irã contra Israel, que foram interceptados pelas forças ocidentais e israelenses, e comentou: "No Oriente Médio vimos como é a proteção confiável das vidas humanas contra mísseis." Gente, a história tem sua força e por vezes percebemos como ela se entrelaça com o presente. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma das questões mais difíceis de se resolver entre os aliados foi a chamada Segunda Frente de Batalha. Os soviéticos imploravam por uma segunda frente, o que tornaria sua tarefa de enfrentar os alemães no leste um pouco menos difícil e com menos custos de vidas, já que o exército alemão teria que se dividir para enfrentar uma nova frente no ocidente. Após diversos adiamentos, finalmente organizou-se a Operação Overlord, mais conhecida como Dia D. Mas por que o professor Arão está falando sobre isso? É que Moscou teve uma contribuição gigantesca na frente oriental para viabilizar o desembarque na Normandia. Muito bem, voltemos ao presente. Recentemente, os organizadores de um evento muito importante fizeram um anúncio que pegou alguns de surpresa. Estou falando da comemoração dos desembarques na Normandia, um marco histórico onde mais de 150 mil soldados aliados invadiram a França para expulsar as forças da Alemanha nazista. Um evento que reúne muitas nações para relembrar uma vitória conjunta na Segunda Guerra Mundial.
Bom, gente, mas os organizadores do evento procuraram esclarecer a posição da França em relação à Rússia. Apesar de a Federação Russa estar envolvida em uma guerra de agressão contra a Ucrânia, guerra essa que a França condena veementemente, a Rússia ainda será convidada a ser representada no evento. A decisão, é claro, se deve ao papel essencial e aos sacrifícios do povo soviético durante a Segunda Guerra Mundial, uma homenagem justa à sua contribuição para a vitória em 1945. Mas aí tem um detalhe. O presidente Putin, especificamente, não será convidado para participar. Essa decisão vem em um contexto onde Putin raramente tem deixado a Rússia desde o início da guerra em 2022. E como vocês sabem, parte dessa falta de mobilidade de Putin é devido ao mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, TPI, que obriga os estados signatários do Estatuto de Roma a prendê-lo caso esteja em seu território. Claro que a Rússia não reconhece esse mandato, né? Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, durante uma visita a Israel, o ministro das Relações Exteriores britânico, David Cameron, fez uma declaração bem preocupante. Ele disse que Israel decidiu responder aos recentes ataques do Irã com mísseis e drones, um movimento que mostra que a coisa pode esquentar ainda mais por lá, ou seja, que a guerra pode escalar. Como vocês sabem, no sábado à noite, o Irã fez uma série de ataques e pela primeira vez atacou o território israelense diretamente. E não foi um ataque qualquer. Teherã disparou contra Israel centenas de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e drones. Isso é uma mudança bem grande, porque por décadas os confrontos foram através de grupos proxy, uma espécie de guerra por procuração. Agora, líderes do mundo todo estão correndo contra o tempo para tentar evitar que esse conflito cresça ainda mais. Esses ataques do Irã foram uma resposta a um bombardeio israelense em 1º de abril, que atingiu o complexo da embaixada iraniana em Damasco, matando 2 generais e outros oficiais iranianos. É importante dizer que Israel não assumiu a autoria desse ataque. A maior parte dos mísseis e drones lançados pelo Irã no sábado foram interceptados por Israel e seus aliados, e só causaram danos menores e não mataram ninguém. Mas Israel disse que precisa responder para manter sua credibilidade em suas defesas. Por outro lado, o Irã falou que por agora considera o assunto encerrado. David Cameron, logo no começo da visita a Jerusalém, expressou a esperança de que Israel faça seu movimento de maneira a não piorar ainda mais a situação. Enquanto isso, em Washington e em outros governos ocidentais, a esperança é que novas sanções econômicas contra o Irã ajudem a convencer Israel a limitar a intensidade de sua resposta. Cameron falou que o Reino Unido gostaria de ver sanções coordenadas contra o Irã pelos países do Grupo dos 7, que estão reunidos essa semana na Itália. Ele deixou claro que o G7 precisa mandar uma mensagem firme e clara para o Irã. O temor de que a guerra de Israel em Gaza possa escalar para uma guerra total atingiu o pico enquanto se espera a resposta de Israel ao ataque do Irã. Aliados de Israel nos Estados Unidos, na Europa, Japão e Austrália pediram moderação, assim como Rússia e China pediram cautela ao Irã. No entanto, oficiais israelenses prometeram que uma resposta virá. Nesse momento, Israel deve estar discutindo como vai responder, isso durante uma reunião do gabinete de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Segundo o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, Washington está planejando para os próximos dias impor novas sanções que mirem no programa de mísseis e drones do Irã e espera que seus aliados façam o mesmo. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, também falou que os Estados Unidos vão usar sanções e trabalhar com aliados para continuar interrompendo as atividades desestabilizadoras do Irã. E na União Europeia, o chefe da política externa, Josep Borrell, falando depois de uma conferência emergencial dos ministros das Relações Exteriores do bloco, disse que alguns países membros pediram para expandir as sanções contra o Irã. A proposta é que aumentem o regime de sanções que hoje tenta limitar o fornecimento de drones iranianos para a Rússia, incluindo também mísseis e até cobrindo entregas para grupos proxy no Oriente Médio. Mas o que o Irã diz sobre isso? Bom, em meio a essas tensões todas, ele deixou claro que qualquer ataque mínimo de Israel resultaria em uma resposta maciça e severa. Esse aviso foi dado durante o desfile anual do exército iraniano na quarta-feira. Ebrahim Raisi, o presidente iraniano, elogiou o ataque direto do Irã a Israel, chamando de promessa verdadeira, e reiterou ameaças de uma resposta forte e feroz. Oficiais iranianos declararam que qualquer retaliação de Israel teria uma resposta rápida. Veja só o que ele disse. É nesse momento que os apoiadores do regime perceberão que seu poder oculto não será capaz de fazer nada.
Aqueles países que buscaram normalizar relações com esse regime cruel e criminoso hoje se envergonham perante suas nações. Como parte dos preparativos de Teherã para uma resposta israelense, o comandante naval do Irã, Shahram Irani, disse hoje, quarta-feira, que navios de guerra serão implantados no Mar Vermelho para escoltar navios comerciais iranianos. Veja só o que ele disse. A Marinha está realizando uma missão para escoltar navios comerciais iranianos para o Mar Vermelho e nossa fragata Jamaran está presente no Golfo de Aden com esse objetivo. Mas enquanto falamos do Irã, a situação em Gaza continua tensa. Tirando uma única semana de cessar-fogo em novembro, quando cerca de metade dos reféns foi liberada, os diplomatas até agora não conseguiram estabelecer os termos para uma trégua mais longa, que dirá para o fim da guerra. Nesse mês, Israel retirou de forma abrupta a maioria de suas tropas do sul de Gaza, local onde aconteceu a maioria dos combates pesados desde o início do ano. Nos últimos dias, os combates têm se concentrado no centro de Gaza, no campo de Nuseirat, ao norte de Deir al-Balah, uma das poucas áreas que as tropas israelenses ainda não invadiram. Em um necrotério de hospital em Deir al-Balah, membros da família al-Nouri gritaram de tristeza e raiva sobre corpos em sacos mortuários, alguns do tamanho de crianças pequenas, conforme um vídeo obtido pela Reuters. No vídeo, um homem gritava dentro de um hospital lotado, dizendo: "Ó pessoas do mundo, o que está acontecendo é errado. Tenham misericórdia de nós. Parem a guerra, parem a guerra. Crianças estão morrendo nas ruas." As autoridades disseram que 11 pessoas foram mortas em um ataque israelense à casa da família na terça-feira. Quanto à situação humanitária e de fome iminente, os Estados Unidos e Israel dizem que o acesso à ajuda melhorou dramaticamente esse mês. No entanto, agências de ajuda dizem que os suprimentos de comida e medicamentos ainda não são suficientes para evitar um desastre humanitário. Eu, como sempre, continuo torcendo para que o bom senso prevaleça, que a diplomacia substitua as armas e que a infantil lógica da retaliação seja substituída por esforços em direção ao diálogo e à tolerância mútua. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.